Olá pessoal, meu nome é Keliane Santos e hoje estamos aqui para mais um vídeo sobre casos e crimes. Mas antes de iniciarmos esse vídeo, já gostaria de pedir para que, se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, todas aquelas coisas que vocês já sabem. E agora vamos para o caso de hoje. Nicoala Jenks nasceu no dia 16 de setembro de 1986, no Colorado, Estados Unidos. Ele tinha 5 irmãs mulheres e sua família contava com grandes históricos de crimes. Para você ter uma ideia, o pai dele, que morreu em 2009, tinha ido diversas vezes para a cadeia por conta de ameaças terroristas. Aos 7 anos de idade, Nico levou para a escola uma arma carregada. Só que, graças a Deus, ninguém foi ferido por conta disso. Só que o sistema de proteção à criança e ao adolescente foram acionados. E ele foi retirado da sua família e foi para um orfanato, já que a sua família em casa contava com grandes históricos de violência. Ele vivia em um lar muito perturbado. Então decidiram levar ele para um orfanato para que ele pudesse ter uma vida melhor, já que ele vivia em uma família que constantemente estavam envolvidas em crimes e negligenciava cuidados básicos com as crianças. Quando completou 8 anos ainda no orfanato, ele foi levado a fazer vários testes mentais que revelaram que ele sofria de vários traumas. O psiquiatra que acompanhou o caso de Nico relatou que ele sofria de transtorno de personalidade antissocial e ansiedade. E além disso, ele também relatou que ele sofreu violência física e íntima e que ele usava drogas desde os 7 anos de idade. E além disso, ele sofria de enurese noturna, que é um distúrbio que caracteriza a perda involuntária de urina durante o sono. Foi comprovado também que a mãe de Nico sabia de tudo aquilo que passava com ele e ela sempre foi muito negligente com relação ao seu filho. Fizeram também testes com ele de QI, que na verdade teve um resultado muito negativo comparado com a idade que o garoto tinha. A convivência no orfanato era muito difícil. Ele não aceitava ordens e brigava muito com as outras pessoas, com as outras crianças do orfanato. Quando ele completou 11 anos de idade, ele foi expulso porque ninguém aguentava mais. E ele voltou a morar com a sua mãe. Na época, Nico já tinha participado e se envolvido em vários crimes, incluindo arma branca e arma de fogo. Aos 17 anos de idade, ele foi preso pela primeira vez e foi condenado a 10 anos de prisão porque ele roubou 2 carros à mão armada. Mesmo na cadeia, ele não parou de cometer os seus crimes. Em 2005, quando ele tinha 19 anos de idade, ele foi transferido para outro sistema prisional e lá teve uma rebelião. Nessa rebelião, ele acabou matando um agente e 2 presos. Depois disso, ele acabou sendo transferido novamente para outra unidade. E por conta disso, foram acrescentados mais 5 anos à sua pena. Nessa terceira unidade prisional, ele passava muito tempo na solitária, chegando a ficar geralmente 24 horas por dia sozinho, sem ter contato com ninguém. Em 2009, a avó de Nico veio a falecer e ele ganhou a oportunidade de poder se despedir dela. Só que no caminho, ele acabou agredindo o policial para tentar fugir. Só que essa fuga foi sem sucesso e isso acabou colocando mais 5 anos na sua pena. Nico, ele falava que quando saísse da cadeia, ele ia matar, porque uma voz falava ao ouvido dele, dizendo que ele precisava fazer isso. Ele afirmava que tinha contato direto com um deus grego chamado Apophis, que é representado por uma cobra. Apophis é descrita como uma das criaturas mais perigosas do Egito Antigo, é considerada a personificação do caos, da destruição e do mal, sendo um dos inimigos mais fortes dos deuses, mas em principal Ra.
podia ser encontrado no último dos 12 portões do submundo. E que esse deus da mitologia grega que estava sempre em contato com ele o mandava matar. Em 2010, Nico casou-se com uma menina chamada Charlonda. Essa menina costumava visitar ele na cadeia sempre. Ela era considerada como uma de suas fãs. Porque, para vocês terem uma ideia, ele tinha fãs. Ele tinha fãs de algumas comunidades aí estranhas. E essa menina era uma delas e que acabou casando-se com ele quando ela tinha 19 anos de idade. Em 2011, ele acabou cometendo outro crime de assassinato, ainda dentro da prisão, o que acabou fazendo com que ele ganhasse mais 5 anos, mas que pelo erro judicial foram cumpridas de forma simultânea. E em agosto de 2013, infelizmente, Nico Jenks estava de volta às ruas. Só que ainda no final do mesmo mês que ele foi solto, a esposa dele foi até a delegacia e acabou acusando ele de violência doméstica. E ele foi preso novamente. Só que os policiais pensaram assim: eu vou investigar o que foi que ele fez durante essas últimas 4 semanas em que ele estava solto. Foi possível encontrar registros de uma câmera de segurança de um determinado estabelecimento que vendia armas. E Nico esteve lá e comprou uma determinada arma bem específica. E durante essas 4 semanas que ele estava em liberdade, 4 assassinatos foram realizados, mais ou menos no perímetro do qual ele geralmente circulava. E investigando esses assassinatos, foram encontrados vestígios de bala que era proveniente dessa arma que ele comprou. Então a polícia começou a ligar os pontos nesse requisito. Então a polícia começou a fazer as suas investigações por meio de uma linha do tempo. Então, quando foi no dia 11 de agosto, foram encontrados 2 corpos em uma caminhonete Ford branca perto de uma piscina que tinha balas provenientes daquela arma. Já no dia 19 de agosto, foi encontrado um outro corpo de um homem próximo de uma garagem. Isso era 7 horas da manhã. E no dia 21 de agosto, Andrea também foi encontrada morta por vários disparos dessa mesma arma. Então, quando foi no dia 30 de agosto, Nico foi preso por ameaças terroristas, não foi pelas mortes. Só que os policiais sabiam que todas aquelas mortes provavelmente tinham sido feitas por ele. Só que apenas no dia 3 de setembro, ele resolveu confessar todos os seus crimes. Só que ele disse para a polícia que todos esses crimes foram realizados a mandado do deus grego lá, o Apófis. Se ele não fizesse isso, provavelmente quem morreria era ele mesmo. No dia 19 de fevereiro de 2014, ele entrou com uma ação federal pedindo 24,5 milhões de dólares por ter libertado ele injustamente. E afirmou que suas alegações de ouvir vozes tinham sido completamente ignoradas. Em uma carta manuscrita com 6 páginas, ele afirma que ele foi mantido durante muito tempo. Em uma carta manuscrita de 6 páginas, ele afirma que ele passou muito tempo em confinamento solitário, que acabou agravando ainda mais a sua esquizofrenia. Ele acusa a polícia como sendo o principal culpado de tudo isso, porque se eles tivessem oferecido o tratamento adequado para ele, nada disso teria acontecido. A sentença de Nico estava programada inicialmente para o dia 11 de agosto de 2014, só que ela foi adiada porque queriam fazer novos testes com ele para saber se ele realmente entendia o que seria uma prisão de morte, uma sentença de morte. Em 19 de junho, um juiz ordenou que ele fosse tratado em um hospital psiquiátrico. Só que no hospital ninguém quis atender ele porque falava que lá não tinha segurança suficiente para que ele pudesse estar lá.
mas eles concordaram em tratá-lo na própria prisão de Lincoln. Em maio de 2017, Nico foi condenado à morte por 3 juízes. Ele também foi condenado a 450 anos de prisão por acusações de portes de arma associado aos assassinatos. E atualmente ele segue aguardando a execução da pena no corredor da morte. Bom, pessoal, esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, dá uma olhadinha aí se você é inscrito no meu canal. Se não for, já se inscreve nesse momento. Obrigada por você ter chegado até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau!